Então essa ideia de que somos espíritos em evolução também é bem distorcida, porque erroneamente isso nos coloca num patamar de imperfeição. Gente, como podemos ser imperfeitos se somos a imagem e semelhança do Criador, né? Essa ideia tira totalmente a força criadora dos humanos, como se a perfeição e a iluminação só fosse possível para grandes almas e mestres, como foi Jesus Cristo. Gente, veja a ilusão criada pelas religiões, né? Uma ótima estratégia para dominar, vocês não acham? Né? Eu retiro a potência das pessoas para serem mais fácil de manipular. E a gente está falando aqui sobre as parábolas de Jesus, né? Mais especificamente sobre uma delas, o que de fato, né, está contido nessas histórias que Jesus contou, né, de forma muito hábil, muito capaz, muito inteligente. Mas saindo daquela interpretação simplista, né, aquela interpretação literal e às vezes, né, muitas vezes moralista, religiosa, tudo aquilo que ensinaram a gente, né, até hoje, para que a gente possa ter, né, uma compreensão mais plena disso tudo, né? Então, para você que ligou o rádio agora, depois vai lá no nosso canal no YouTube, BIM91, e assiste a primeira parte do programa, que está, né, muito especial, mesmo porque, né, você vai concordar comigo, falar de Jesus é sempre muito especial, né? Porque de fato ele nos entrega todas as chaves de acesso para uma vida de mais serenidade, ele decifra para a gente esse enigma chamado vida. Essa é a grande verdade, esse é o sentido, é o propósito, é o efeito do Evangelho, né? E agora eu e a Eliane vamos apresentar para vocês alguns entendimentos que vão ampliar ainda mais a sua consciência. A gente vai falar sobre os ensinamentos de Jesus que foram suprimidos ou que muitas vezes foram reinterpretados pelas instituições religiosas para se adequarem às narrativas, né, de poder e de controle. Por exemplo, os evangelhos apócrifos, que eu estava falando aqui fora do ar na live. Tem vários deles, né? O Evangelho de Tomé, de Maria Madalena, de Filipe, todos eles trazem mensagens que desafiam, né, a visão tradicional do cristianismo e enfatizam a importância da autodescoberta, a conexão direta com Deus, né, com o divino, com a verdadeira natureza daquilo que Jesus convencionou chamar de o reino de Deus, que é muito pouco falado, né, sobre esses textos, que são valiosíssimos, né? Então, Eliane, como é que a gente pode falar daquilo que foi ocultado ou interpretado conforme o interesse das religiões? Bom, muita coisa, né? Muita coisa não foi revelado e interpretado conforme os interesses políticos e religiosos. Então, mas vamos começar com algumas passagens para que as pessoas possam perceber isso, o que nós estamos falando. Por exemplo, o reino de Deus está dentro de nós. No Evangelho de Tomé, Jesus diz assim: se trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que trazes te salvará. Se não o trouxeres, ele te destruirá. Olha só. E o que isso quer dizer segundo Jesus, Eliane? Isso quer dizer que o poder espiritual, a nossa luz, a nossa força espiritual, não está em dogmas externos, nem nas mãos de um terceiro, mas na jornada interna de cada um. E veja, essa passagem é frequentemente interpretada como uma promessa de acesso ao paraíso após a morte. Só que, quando vista sob a perspectiva filosófica e olhando para o sentido oculto da mensagem, você verá que ela atinge um grau elevadíssimo de consciência. Jesus não se referia ao reino de Deus como um lugar distante, né, no tempo e no espaço. Jesus não disse que Deus está lá no céu, como todos nós aprendemos, né, desde lá da nossa infância, quando éramos crianças. Né? A gente falava assim, papai do céu. Pois é, Jesus se referia ao reino de Deus como um estado de consciência divina, acessível para todos no aqui e agora. Gente, percebe quanto isso é grandioso, quanto isso muda muita coisa? Não precisamos morrer e dependendo, né, de como fomos na vida material, talvez a gente encontre esse paraíso, né? Porque esse paraíso pode ser vivido aqui e agora. Só depende da nossa consciência, das nossas escolhas
e das condutas que adotamos. Esse ensinamento se alinha com o conceito de iluminação e a ideia de que somos centelhas do Criador. A luz está em nós. É a presença do Criador em cada ser. É a força divina criadora. É a potência que todos nós somos. Se o reino de Deus está dentro de nós, isso significa que a busca por Deus não deve ser feita fora, mas sim dentro do nosso próprio ser. Nos salvar tem a ver com esse despertar, o despertar da consciência, a iluminação, dependendo, claro, do esforço e da vontade de cada um. E olha que legal, né? Esse conceito tem tudo a ver com a filosofia estoica, que ensina que a paz e a verdade não dependem do mundo exterior, mas do estado interno da alma, né? Exatamente. Como a lei hermética da correspondência, que diz: o que está em cima é como está embaixo, o que está dentro é como está fora. Nossa vida, gente, é um reflexo daquilo que está dentro de nós, como da imagem um espelho. Jesus nos convida a olhar para dentro de si, a despertar essa centelha divina, deixar a nossa luz brilhar e reconhecer a nossa unidade com o Criador. O Criador e nós somos um. Não existe separatismo, só o todo, é a unidade. O despertar de consciência é o reconhecimento de que não somos apenas o ego e as ilusões do mundo material, mas uma essência divina eterna. Esse despertar nos liberta do sofrimento e da ignorância. Nós não estamos aqui para sofrer, gente. Essa ideia que foi imposta pelas religiões, que tinham apenas o propósito de controlar e de manipular os seus fiéis, né? Esse ensinamento também vai aparecer em várias partes do Evangelho, tá? Por exemplo, em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus dirá que aquele que conhece a verdade se torna livre, né? Lembra daquela passagem? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? E que verdade que é essa? É essa verdade de que esse Deus não está separado de nós, mas presente na nossa própria existência, né? Mas, Eliane, como é que a gente pode acessar ou ativar esse reino de Deus que está no nosso mundo interior? Bom, para acessar esse reino interno, é necessário percorrer o caminho do autoconhecimento. Dá trabalho, gente, mas esse é o único caminho. Às vezes a gente até, né, dá um salto quântico de consciência, né? E a iluminação nossa se ativa, acontece como um download, né, de consciência. Mas o caminho sempre será o do autoconhecimento. Santo Agostinho, influenciado pela filosofia platônica, dizia o seguinte: não queiras sair para fora, entra em ti mesmo, porque no interior do homem habita a verdade. Gente, alguma semelhança com o que Jesus disse, né? Veja que magnífico, literalmente, exatamente o que Jesus disse sobre o reino de Deus estar dentro de nós. E como a lei hermética da correspondência diz, como é dentro é fora. Isso significa que o contato com Deus e a experiência do sagrado ocorre dentro da própria consciência. Já está em nós. Todo o nosso saber, gente, já está aí, em nós, em cada um de nós. Já somos a própria consciência divina. Já somos evoluídos, preste atenção. Estamos apenas, né, por alguma razão, ainda não revelada, eu acredito muito que um dia essa revelação virá, estamos ainda inconscientes dessa força e dessa potência divina que habita em nós. Então, essa ideia de que somos espíritos em evolução também é bem distorcida, porque, erroneamente, isso nos coloca num patamar de imperfeição. Gente, como podemos ser imperfeitos se somos a imagem e semelhança do Criador? Né? Essa ideia tira totalmente a força criadora dos humanos, como se a perfeição e a iluminação só fosse possível para grandes almas e mestres, como foi Jesus Cristo. Gente, veja a ilusão criada pelas religiões, né? Uma ótima estratégia para dominar, vocês não acham? Né? Eu retiro a potência das pessoas para serem mais fácil de manipular. Percebe qual é o jogo? Pois é. Jesus foi uma pessoa igual a todos nós. Ele nos alertou disso em várias passagens dos evangelhos. Jesus ensina que os seres humanos têm um poder espiritual tão grande quanto o dele, e até maior. Nossa, nós vamos falar sobre isso. Então, se tiverem fé e seguirem seus ensinamentos, esse poder vai se manifestar. A própria passagem a qual nós estamos falando é uma. O reino de Deus está em todos nós. Quer ver outra passagem, né, que reforça tudo isso que a Eliane falou? Ela está registrada também em João, no capítulo 14, versículo 12, que diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço,
e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então aqui Jesus deixa claro que os seus seguidores têm a capacidade de realizar as mesmas obras que ele, incluindo curas e, né, entre aspas, milagres, né, aquilo que se convencionou chamar de milagre. Veja, gente, curas e milagres, né? Ou seja, o poder divino não está restrito apenas a ele ou a qualquer outro ser iluminado, mas poderia ser acessado por qualquer um que tivesse se alinhado com a consciência de Deus, né? Que tiver essa evolução espiritual a ponto de alinhar a consciência de Deus. Exatamente. Outra passagem que Jesus diz sobre a nossa capacidade e o nosso poder divino é a seguinte: se tiverem fé, moverão montanhas. Está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. E nada vos será impossível. Gente, isso é muito poderoso. Nada é impossível para aquele que acredita, para aquele que tem a certeza dessa força criadora que está em nós. Essa conexão com o universo, com Deus, que pode acessar todas as possibilidades. Basta alinhamento e coerência entre nossos pensamentos, nosso coração e as nossas escolhas. Então, o ensinamento a gente aqui é que a fé é a chave para ativar o poder espiritual e que nós, né, seres humanos, podem manifestar milagres semelhantes ao que ele realizou. Mas não é aquela fé que espera um salvador ou uma entidade espiritual venha fazer por você aquilo que você tem que fazer, né? Nós falamos disso na semana passada no programa sobre a esperança. Não, é um outro tipo, é uma fé que traz a certeza da perfeição divina agindo no todo por nosso intermédio. Quer ver outra passagem? Vós sois deuses. Né? Está lá em João, capítulo 10, versículo 34, citando os Salmos, né? Lá no 82, 6. Eu disse, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Veja que Jesus reitera que essa verdade não está na ilusão do mundo, mas ele está dizendo aqui, nós somos filhos de Deus como ele. Todos nós fazemos parte disso, né? Todos nós somos esse todo. Aqui, Jesus reforça que a natureza humana tem, por essência, a centelha divina. É sobre essa conexão direta com Deus que a gente está falando aqui, né? Todos nós temos, é isso mesmo. Outra passagem, gente. Veja quantas vezes Jesus ratificou essa ideia de termos a centelha de Deus e o poder divino da criação dentro de nós. Ele diz assim, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Está lá, né, em Mateus, de novo, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Veja a palavra crendo, a certeza que já é. Então, quando você faz uma oração desesperada, né, dizendo na oração que você está sofrendo, que está sem dinheiro, que Deus precisa ouvir a sua prece, senão, né, senão você vai continuar sofrendo. Senhor, né? tem piedade de nós. Vai, exatamente, né? Tenha piedade de Deus, né? Pelo amor de Deus. Você vai ficar, né? Se você não olhar para mim, eu vou continuar na miséria. Eu vou continuar doente, né? Se ele não fizer alguma coisa por mim. Então, gente, quando você ora desse jeito, quando você faz suas orações falando, né? Ou sentindo esses sentimentos, você literalmente consegue o que você quer. Porque a sua crença de falta, de necessidade, de sofrimento, vai te atender. E você vai continuar sofrendo, continuar sem dinheiro, passando necessidades, vai ficar doente. Porque é isso que você está acreditando quando você faz as suas orações. Percebe como as leis divinas estão presentes e agindo em tudo e em todos? É isso. Você precisa ter a certeza em crenças edificantes, em crenças de prosperidade, de saúde, de abundância, para manifestar isso na sua vida. Isso indica que o poder de manifestação está dentro de cada um. Se a gente acredita verdadeiramente, a gente pode co-criar a nossa realidade de uma forma positiva e expansiva, gente. Jesus não apenas demonstrou poder espiritual, mas ele também ensinou que todos nós podemos acessar esse mesmo poder. Ele nos convidou a despertar a nossa fé e reconhecer a nossa conexão com Deus e assumir a nossa própria capacidade de transformar o mundo e a nós mesmos. Queridos, nossa essência é divina e perfeita. Nós somos pura luz. Só estamos adormecidos porque, né, a humanidade se distraiu e ficou presa na ilusão da vida, né? Ficou presa na Matrix. A tradição gnóstica, que inclui o Evangelho de Maria Madalena,
reforça essa ideia ao ensinar que o verdadeiro conhecimento é a revelação do divino dentro de nós. Gente, o verdadeiro, né, a grande revelação é que o divino está dentro de nós. Maria Madalena, ao receber ensinamentos de Jesus, compreende que a redenção não está em dogmas ou rituais externos, não está no sofrimento ou nas penas terrenas, mas na própria transformação interior. No sufismo islâmico, Rumi escreveu o seguinte: você não é uma gota do oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. Gente, que coisa linda, né? Quantas vezes nos diminuímos, acreditando que somos pequenos, que somos desprezíveis, que somos só mais um no mundo. Quantas vezes nos sentimos incapazes, imperfeitos, não merecedores? Pois é, essa é a ilusão que a humanidade vive. Acredita que o oceano é aquela imensidão de água e não percebe que em cada gota contém todo o oceano, porque tem a mesma composição, porque tem a mesma essência. Essa metáfora, gente, é linda, é maravilhosa, porque é isso. O entendimento da verdadeira conexão entre eu e Deus. Veja, Deus é o oceano e nós somos a gota, percebe? Na Cabala judaica, ensina-se que o homem foi criado à imagem de Deus e que o seu objetivo é retornar à consciência da sua origem divina. Jesus, ele nos ensinou exatamente isso, né? Deus não está distante, mas dentro de nós. A nossa missão é despertar a nossa consciência e viver de acordo com essa verdade, né? Viver o reino de Deus hoje é um convite para promover uma transformação profunda. Quando reconhecemos nossa essência divina, nossas escolhas passam a ser guiadas pelo amor, pela sabedoria e pela compaixão, e não pelo medo e pelo ego. Outra passagem que tem um sentido bem diferente daquele que nos ensinaram até hoje é essa daqui, ó. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está lá em João capítulo 3, versículo 3. Muitas religiões atribuem essa passagem ao entendimento da necessidade do batismo, né? E não é bem isso, gente. O renascimento ao qual Jesus se refere não é apenas um rito externo como o batismo, mas uma transformação profunda da consciência. É abandonar a identidade limitada do ego, da identificação que a gente vive como sendo Edgar, a Eliane, João, Maria. É reconhecer a nossa verdadeira natureza espiritual. Na filosofia grega, Platão já falava sobre esse processo no mito da caverna, onde a alma, ao se libertar das sombras da ilusão, nasce para uma nova realidade. Isso quer dizer para a gente deixar as crenças, os padrões, as formas e os pensamentos que limitam nossa vida. É deixar o passado no passado. Deixar as culpas, as mágoas, as frustrações no passado. É se livrar de todo o lixo mental que nós acumulamos até hoje e abrir espaço para o novo, um novo eu. Esse é o verdadeiro convite de Jesus. É se desvencilhar de tudo aquilo que você acredita racionalmente que você já sabe, dos seus pontos de vista, das estruturas que a humanidade criou, das emoções e sentimentos da matéria, gente. Isso é despertar e renascer para a verdade, para o verdadeiro eu. Ao nos libertarmos dos desejos inferiores e das crenças limitantes, a gente acessa um nível mais alto de percepção e a gente se reconecta com a luz do Criador. Quer ver mais uma passagem poderosa do Evangelho? Entrem pela porta estreita. Né? Lá em Mateus capítulo 7. Tudo que você faz em benefício próprio ou em benefício de alguém vai sofrer oposição, gente. A busca pela verdade é um caminho desafiador, como a gente já falou aqui. É um caminho de desafio mesmo, porque você vai ser impedido de ir adiante, né? Sempre vai ter quem queira te parar, sabe? Essa matrix que a gente está inserido vai te consumir e vai tentar apagar a tua luz a qualquer preço. E é por isso que a maioria das pessoas escolhe seguir pela porta larga, né? Que é onde as ilusões do ego predominam. São, como a gente já disse aqui, os melindres, as culpas, as mágoas, as crenças impostas pela sociedade, pela cultura, pela religião. Mas o verdadeiro despertar espiritual exige esforço, coragem, dedicação e desapego. Desapego de coisas, de pessoas, de pensamentos, desapego de crenças. A porta estreita representa o caminho do autoconhecimento, da meditação e do silêncio. Siliciar a mente, gente, e se entregar ao divino. Na Cabala, esse ensinamento estava ligado ao conceito do Tikkun, né, que é o processo de correção da alma. A cada desafio superado, nos tornamos mais alinhados com a nossa verdadeira essência. Porque, né, se superamos, é porque acessamos uma consciência maior sobre aquele desafio. Então, o caminho da iluminação
Não é fácil, mas é o único que nos leva à verdadeira libertação da ilusão. Aqueles que persistem, né, que persistirem, que escolhem a porta estreita, tornam-se luz para o mundo. Será que dá tempo para uma última? Vamos correr. Vamos lá. Então, vamos ver esse recortezinho aqui que a gente trouxe, né, para concluir. João registrou no capítulo 15 do seu evangelho: eu sou a videira e vocês são os ramos, né? Veja que metáfora bonita para explicar sobre a interconexão de toda a criação de Deus. Somos ramos da videira divina, alimentados pela mesma fonte de luz. Quando nos desconectamos dessa fonte, sentimos medo, vazio, separação, necessidades. Mas quando nos alinhamos com essa energia, florescemos e manifestamos nosso verdadeiro potencial, porque nos sentimos filhos de Deus, né? E conectados com tudo e com todos. Não há espaço, gente, para o medo, para a necessidade, para o não pertencimento, porque já somos o todo. Isso nos conecta com um sentimento de irmandade e fraternidade. Somos um só. E esse ensinamento tem tudo a ver também com o pensamento estoico, né? Que vai dizer assim, olha a frase de Marco Aurélio, um estoicista: o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Muito legal. Perfeito, né? Ou seja, a nossa realização pessoal só acontece quando entendemos que estamos conectados e que fazemos parte de algo maior, né? Que a gente tem potencial para pensar, sentir e agir como a mente de Deus quer. Quando Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, ele nos convida a confiar na sabedoria divina, na perfeição divina e a cultivar, gente, a fé, cultivar a certeza. Então, quanto mais nos conectamos à fonte, ao nosso eu interno, ao nosso eu superior, mais despertamos para a verdade da vida. E nossa vida entra no fluxo deste todo, naturalmente, né? No fluxo do universo. Vivemos literalmente o amor e a plenitude. Veja a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Eles vão muito além das histórias que nos contaram até hoje. Eles são chaves para o despertar espiritual, que se alinham a tantas tradições milenares, como as que a gente citou aqui, a Cabala, a filosofia clássica e tantas outras vertentes espirituais. O que todas essas sabedorias têm em comum? A ideia de que a separação de Deus, do Criador ou da fonte, chame como você preferir, é uma ilusão e que nossa verdadeira natureza é divina e conectada ao todo. O despertar espiritual, gente, não é um destino, mas sim um processo. E cada passo que damos nesse caminho de autoconhecimento, de certeza no universo, nos leva de volta à luz do Criador. Então, que possamos acreditar na nossa essência divina e que estejamos empoderados, né, a deixar a nossa luz, nossa consciência brilhar. Que legal, né? É muito gostoso falar de Jesus, né? Quanto ensinamento, quanta coisa. Querido ouvinte, se você gostou, volta. Sábado que vem, 12h30, a gente está aqui para muito mais conteúdo como esse. E se você acha que isso tudo fez sentido, você pode seguir a gente nas redes sociais. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim, o meu é o @EdgarBim. E também procurar o conteúdo como esse no YouTube, né? O nosso conteúdo está todo lá, disponível para você poder curtir, compartilhar, enviar para amigos, familiares. Pesquisa lá, youtube.com/BIM91, BIM91. Gente, vai lá no nosso canal, por favor, dá uma força aí pra gente. E se você quiser marcar uma consulta ou ter mais informações sobre hipnoterapia, sobre constelação familiar ou sobre psicanálise, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Queridos, até sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Queridos, gratidão pela audiência. Em todos uma linda e abençoada semana.